Como lidar com o excesso de jogos? Antigamente a gente tinha pouco jogo, muito tempo e muita vontade de jogar. Hoje a gente tem jogo demais, tempo de menos e às vezes nem vontade, porque no meio de tanta opção a gente trava, não consegue decidir. Ó, travou é o seguinte. Travou no jogo, faz o seguinte. Abre, joga 3 jogos. Aí tu fala, caralho, esse aqui tô com mais vontade. Joga esse. Pronto. O que começa e quando finalmente você escolhe alguma coisa, você ainda vai ficar se cobrando pra zerar aquilo logo ou se perguntando se aquele título era mesmo a melhor escolha. Quando você fala sim pra um jogo em Ó, 2026, Hot você tá Wheels. falando não pra outros milhares. E isso, às vezes, pesa bem mais do que Cara, deveria. O mundo eu ainda quero jogar esse jogo aqui, Hot Wheels. Pra ver se é bom. E queria platinar também. mudou. Os problemas que a gente tinha no passado literalmente Ó, rapaziada, eu tô com a ideia de platinar um jogo de cada categoria. FPS, certo? Que já foi, né? Já platinei o Battlefield 2042. Jogo de corrida, já fiz também, que é o Need for Speed Unbound, tá? Need for Speed Unbound. Também tem Souls-like, eu nunca fiz, tá? Souls-like nunca. Jogo de aventura já fiz, jogo de ação já fiz. Sei lá, jogo de puzzle também, jogo de história. É tudo no mesmo bagulho, né? Ação, aventura e história é a mesma coisa. E falta só um jogo de doente mental, né? Que ainda não. se inverteram. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu vivi isso, ainda vivo às vezes, e eu aprendi algumas coisinhas que fizeram bastante a diferença pra mim. Ghost Então, of se você quer Yoteia, saber como voltar a escolher um jogo e jogar ele até zerar, aproveitando, se divertindo e sendo feliz, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E eu tenho certeza que você vai voltar a ter Resident Evil prazer 3. com isso, mesmo nesse mar de opções que a gente tem hoje, que são sim coisas muito boas, mas às vezes parecem mais atrapalhar do que ajudar. Deixa eu te levar de volta alguns anos atrás. Elder, Na Elder época Scrolls. do querido PlayStation 2, PlayStation 3, acho que até em parte do Play 4 e também do Xbox 360, One, a maioria de nós tinha poucos jogos disponíveis. Não era raridade você ter um jogo que você precisava fazer ele durar meses, de alguma forma. E aí você ia lá zerar a campanha várias vezes, explorava cada canto do mapa sem objetivo nenhum, ou ficava travado em algum chefe, alguma missão por um bom tempo, mas nem cogitava largar o jogo por isso. Você criava uma relação com aquele mundo porque ele era o único mundo disponível para você. E sabe qual era o sonho, pelo menos meu e acho que da maioria de vocês também, nessa época? Ter mais jogos. A gente fantasiava com poder jogar tudo que queria. Eu lembro que eu era criança e eu imaginava, nossa, deve ser tão bom ser adulto, trabalhar, ser rico, né? Ser rico, trabalhar e ser rico, ó. Pra mim poder comprar todos os jogos e ter tudo que eu quiser jogar aqui, sem ter que ir na loja e pedir dinheiro pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, pro seu tio, pra sei lá quem que você pedia e comprar um jogo que você tinha que escolher a dedo. Bom, esse sonho virou realidade. Só que as coisas ficaram um pouco estranhas. Caramba, eu totalmente esqueci aquele boss do Resident Evil 2. Nem lembrava mais. Hoje, você abre o Game Pass e tem centenas de jogos, abre o PS Plus, mais centenas, tem promoção na Steam toda semana, jogo grátis de tempos em tempos na Epic. É mesmo? É! Foda-se! Em teoria, isso é o paraíso. Só que o que acontece na prática? Você instala um jogo, joga 1 hora, às vezes menos, não sente aquele clique imediato e desinstala. Aí abre outro, fica 20 minutos, fecha e aí Ou esse bagulho de abrir o jogo 20 minutos, não tem como. Não, não quer jogar, não joga, velho. Assiste uma série. É isso que eu faço, tá? Eu vou falar aqui o que, é que eu faço pra vocês. Tem época que eu tô com zero vontade de jogar. Sei lá, assisto uma série inteira, velho. Breaking Bad, por um mês, tá? Um mesinho, Breaking Bad inteiro, pô, terminei. Caramba, vontade de jogar da porra. Volta a jogar. Perdeu, série. Perdeu vontade de assistir série, jogo. Já era. Ou então tá com vontade de se fazer os dois, vai sair, vai fazer alguma coisa lá fora, vai praticar algum esporte, vai.
Dá o cu. No fim das contas, você só vai pro YouTube, pro Instagram, ver alguma recomendação de jogo, ou então manda mensagem pra um amigo perguntando o que ele tá jogando, o que ele recomenda, porque você quer jogar videogame, você não quer parar com isso, só que você não consegue nem escolher mais o que jogar. E isso não é preguiça da sua parte, eu não diria que é Tudo precisa de um equilíbrio, tá? Tá jogando muito, perdeu a vontade? Sério. falta de interesse seu também. É um efeito mesmo que acontece com a gente quando Ou filme também, tá? Filme também dá. Vai assistindo vários filmes, procura filme de ação, de terror. Nossa, filme de terror, hein? Tem que assistir mais. Eu vi Obsession, tem que assistir mais filme de terror depois desse. É isso aí, né? Vai procurando alguma coisa pra fazer, sem ser jogo. Uma hora a vontade volta. as opções que nós temos são grandes demais. Tem um psicólogo americano chamado Barry Schwartz. Ele escreveu um livro que se chama O Paradoxo da Escolha. A ideia desse livro é bem simples. Mais opções não necessariamente deixam as pessoas mais felizes. Inclusive, na maioria das vezes, elas fazem justamente o contrário. Porque quando você tem poucas opções, você escolhe e pronto. Mas quando você tem 500 opções, 1000 opções, cada escolha carrega o peso de todas as escolhas que você não fez. Você escolhe um RPG de 50, 100 horas, e aí enquanto você joga, você fica pensando nos outros 10 RPGs esperando na sua fila. Será que esse era o melhor? Será que você não deveria ter começado por outro? Você tá jogando Elden Ring, será que você não deveria ter jogado The Witcher antes? Essa dúvida Ah, assim é fácil, tá? Tá com vontade de jogar dois jogos? É o seguinte. Tu pega um jogo maior e depois um menor. Aí vai intercalando. Sei lá, perdeu vontade e vai pro jogo menor. Ou então, série. não existia quando as opções eram limitadas. Você jogava o quê? Sei lá, ver série, ver um anime, qualquer coisa, qualquer maneira de entretenimento faz. Ou então começa a sair mais com os amigos. Se tu não tiver amigo, crie amigos. Criar Tinha. amigo não. Faça amizades. Não porque você era um conformado com a vida, e não é isso. Mas porque simplesmente não existiam decisões a tomar, era só aquilo que você tinha. E hoje, cada sessão de jogo começa com uma pequena decisão que deveria ser simples e não é. E ela se resume em uma pergunta: o que eu vou jogar hoje? Aconteceu uma mudança que eu acho que a maioria das pessoas nem percebe, pelo menos não consciente. É por isso que eu gosto de platinar jogo. A gente consegue aproveitar mais o jogo do que se não platinar, né? E também vai fazer valer mais o dinheiro. Entre aspas, né? Porque não vai mudar nada. Que é o seguinte: antes, um jogo era uma experiência. Hoje, para muita gente, ele virou um item de uma lista. Você compra, instala, testa e vai pro próximo como se nada tivesse te marcado. E muitas vezes nem porque o jogo foi ruim, mas porque o hábito mudou. A gente aprendeu a consumir jogos do mesmo jeito que a gente consome redes sociais, de um jeito rápido, superficial e sempre procurando pelo próximo estímulo. E eu sinto em te dizer uma coisa, uma notícia bem ruim, só que assim, quanto mais você faz isso, menos satisfatório tudo vai ficando. Porque a satisfação profunda com o jogo mesmo, ela vem do tempo, da Platina, paciência. Vem de você entender o platina, sistema, as mecânicas, criar apego pelos personagens, superar os obstáculos, as dificuldades que você tem ali por dia, que às vezes te platina. travam. E nada disso acontece em 20 minutos. Então o ciclo se repete. Você não se aprofunda, não sente satisfação, troca de jogo. Não se aprofunda, não sente satisfação, troca de jogo e você vai ficar nessa corridinha dos ratos aí pra sempre, se você não quiser mudar. Mas pra isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Mas relaxa, porque tem salvação ainda pra você. Não se assuste. E antes de chegar nessa solução, eu quero ser honesto sobre uma coisa também. Parte de todo esse problema não é só culpa sua. As plataformas são desenhadas para isso. O Game Pass, o PS Plus, te mostram novidades direto. A Steam tem vários e vários jogos na sua lista, jogos em promoção. Você nunca tem paz, basicamente. O algoritmo das redes sociais te manda também conteúdos, muitas vezes sobre pessoas que você nem conhece, mas elas estão lá jogando um jogo que de alguma forma parece que o algoritmo adivinhou que ia te interessar. Isso não é coincidência. Esse jogo é bom, tá? Pra quem quer platinar um jogo bom e rápido. Sea of Thieves. Você, nesse estado Sea de of Thieves não, esse jogo aí é busca
Ah, esqueci. É Mas bom Sea of para as Thieves eu vou empresas. platinar Você também. assina o serviço, compra consoles, compra PC, permanece nas plataformas, você engaja tudo isso. Agora, se você vai jogar de fato tudo que você está consumindo, assinando e comprando por aí é um detalhe. Mas também eu não quero ficar aqui culpando, né, falando sobre o capitalismo malvadão, como alguns gostam de fazer por aí. Não é nada a ver com isso e não é sobre isso o vídeo. Porque é o seguinte, você ainda tem o controle, literalmente. Que piada bosta que eu fiz agora. Meu Deus do céu. Primeira coisa, primeira dica. Vamos entrar de fato na resolução desse problema aqui. Aceita. Você precisa aceitar uma coisa na sua vida. Aceita. Você nunca vai jogar tudo. A maioria das pessoas imagina que um dia, milagrosamente, magicamente, o backlog, a fila de games, vai acabar. Não vai. Lançamentos não param, a lista só vai crescer. Você vai morrer e não vai ter jogado tudo que tem pra jogar. Então, tira esse peso de você, porque você não tem o que você fazer sobre isso. Sempre vai existir 1 trilhão de Só games se o cara acontecendo tiver ao mesmo todo o tempo. tempo do mundo, né? O dia todo jogando, mas ninguém quer ficar o dia todo jogando. Eu amo jogar, mas nunca que eu vou ficar o dia todo jogando pra ficar. Jogar todos os jogos ou então platinar todos os jogos. Nunca na minha vida que eu vou fazer isso, velho. O dia todo. Eu posso ficar um dia todo jogando, mas vários seguidos não consigo não. Para você jogar. Segunda coisa, escolhe um game e fique nele. E por mais que isso seja simples, pode se tornar uma coisa bem difícil nos dias de hoje também. Eu não tô aqui falando que você tem que se forçar a zerar nada não, pelo amor de Deus. Inclusive, se entrar num jogo tá um saco, tá ruim, dropa e vai pro próximo. Só que é o seguinte, escolhe um jogo e se compromete com ele, tá? Se compromete por algumas sessões, algumas horinhas ali, não necessariamente até zerar, não precisa se obrigar a nada, mas pelo menos tempo Passou suficiente para você de sair algumas daquela horas fase ali, de não tá ainda estar gostando, aprendendo sobre o desiste. jogo, sabe? E entrar naquele momento que você tem memória muscular com os comandos do jogo, que a história tá te envolvendo, que você conhece as suas motivações ali naquele mundo. Aí, na moral mesmo, nada. Eu zerei, platinei NEC, né? Nada é melhor do que platinar um jogo difícil pra caralho, velho. Aí quanto mais tu joga, mais os bichos vai ficando fácil, velho. Eu juro pra vocês, eu zerei o jogo umas 7 vezes, umas 7 não, umas 4 vezes, 3, quase 4 vezes seguida, tá? E eu jogava no difícil. A primeira jogada foi a desgraça, velho. Eu morria 100 mil vezes pra um cara, às vezes, de vez em quando. Muitas vezes pra um cara só. Aí passava de fase, né? Quanto mais jogava, mais eu melhorava. A segunda tava bem melhor, es- estudando todo mundo. Terceira, fi, o bagulho ficou insano, insano, tá? Eu quase não morria mais, quase não morria. Aí pra platinar, que foi a última, foi a quarta, nem passava mais raiva no jogo. Não sentia mais nada. Tome, matava todo mundo rapidão também. É aqui que a mágica pode acontecer. É por isso que eu quero jogar o Souls-like, tá? Porque o Souls-like tem dificuldade, mas pegou o ritmo, acabou. Porque você não tá mais aprendendo sobre o jogo, você tá realmente vivendo dentro dele, sabendo tudo que você tem que fazer e como usar os recursos do jogo. Mais uma coisinha também. Às vezes, você não tá com vontade de jogar porque o jogo que você tá jogando é ruim. É bem direto ao ponto. Tem jogo que é Não, uma Far Cry bosta 6 mesmo. é bom. Far Cry 6 é bom. Eu gostei, tá? Se eu me divertir, é porque o jogo é bom. Fazer o quê? Só que às vezes você não tá com vontade porque o loop de novidade que você tá viciou seu cérebro. E qualquer coisa que exige mais de 1 hora de atenção vai parecer um terror, vai parecer muito cansativo, um tédio, monótona, principalmente no início. Tem pessoas hoje em dia que mantêm a atenção nas coisas por menos tempo do que um peixe consegue. Isso não é brincadeira. Então, saber diferenciar esses dois casos é uma coisa que é uma habilidade que vale muito a pena se desenvolver. Não só com games, tá? E uma dica que eu tento aplicar às vezes e que funciona pra mim é diminuir as coisas que estão à sua vista, à sua biblioteca. Sabe ali os joguinhos que você deixa instalado, 10 jogos juntos? Se bem que se for um Xbox Series S igual o meu aqui, não dá pra instalar tudo isso. Mas se for um Play 5, um Series S, um PCzão cheio de espaço aí, você consegue deixar um monte de jogo instalado e isso muitas vezes só atrapalha. Então,
Exclui tudo. Exclui tudo. É a melhor dica que eu vou te dar. Exclui todos os jogos inúteis que você tem aí instalado. Instala um, no máximo 2 e foca neles. Quando você, entre aspas, Isso é exclui todos verdade. esses games, você não tem tantas opções ali já direto para você clicar e entrar e começar a jogar. Você já também diminui as escolhas que você tem que fazer, já filtra melhor, tem menos, entre aspas, jogo para jogar. Só de você tirar de vista realmente já facilita muito a sua vida. Então cria uma listinha ali, coisinha pequena, instala e não fique baixando coisas que você só vai deixar ali para ferrar mais ainda com essa sua decisão que você tem que tomar. Durante anos, a gente sonhou Nossa, com nossa, Death Stranding 2, nossa, esse eu quero jogar, mas eu vou esperar vir na Plus, né? Que eu sei que ele vai vir. Eu sei que ele vai vir. O jogo não vendeu muito bem, né? E eu vou querer platinar. o momento Cara, de é um ter deserto? acesso a praticamente Caralho, qualquer legal, hein? jogo que a gente quisesse. E esse momento chegou. 2026, por exemplo, tem sido um ano maravilhoso de jogos, tanto com coisas que lançaram, tanto com coisas que vão lançar ainda, e a gente tá Caralho, o muito bicho ele no hype por tá isso. Tem escaneando sido uma o época caminhão. muito boa O caminhão tá dos diferente do primeiro jogo, né? Faz sentido, é em outra região. games. O problema é que o nosso tempo não veio junto com isso. A gente tem as mesmas 24 horas no nosso dia, só que com muito mais compromisso. E talvez a habilidade mais importante que você pode desenvolver para jogar videogame hoje seja não encontrar mais jogos, mas aprender a ignorar boa parte deles em prol de focar em um só. E isso muitas vezes contraria tudo que o mundo, que a indústria quer que você faça. Só que é o único jeito de voltar a sentir o que você sentia quando você tinha um único joguinho e precisava fazer ele render por meses. Lembra da sensação que eu falei lá no começo do vídeo, de abrir o videogame e não saber o que jogar? Ela não vai sumir automaticamente, mas ela diminui bastante quando você para de procurar o jogo perfeito, para de pensar tanto, simplesmente baixa alguma coisinha que te interessa, começa a jogar e esquece do resto. E bom, por hoje é isso. Eu agradeço demais a você que assistiu até aqui. Muito obrigado a todos vocês pelos 50 mil Nossa, inscritos. Crimson Eu não consigo Desert eu quero acreditar jogar ainda. também. 50 mil. Muito obrigado, gente, Deixar o por like aqui. estarem fazendo parte da minha história e eu tô muito feliz Se de inscreva verdade. lá no canal E do vocês cara, podem tá? apostar Diário dos que eu não vou Games. parar Canal muito pica. por aqui. Se você quiser, o nosso clube de membros está bem baratinho, por R$ 7,99 você assina, já tem um catálogo bem grande lá de vídeos para você assistir e direto eu posto dicas para ter canal no YouTube, Virem vídeos membro lá do canal do cara também, tá? Virem membro. respondendo comentários, vídeos mais de conversa, mais reflexivos também. Todo esse conteúdo Quem vai quiser ser por ajudar lá. o canal do cara lá, Tá bem baratinho, você assina, ajuda o canal, me ajuda e ainda ganha vários conteúdos, beleza? Mas de qualquer forma, só o seu like, a sua inscrição, o seu comentário sobre o que você pensa desse tema já me ajuda demais. então é isso, rapaziada. Valeu.